I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Antes de mais, confesso-vos que a minha voz e garganta não estão cooperantes. Posso falhar aqui e ali, seja no tom, na pronunciação de alguma sílaba, mas pronto, estou a meio gás e por isso só posso fazer piadas sobre meio holocausto. Evidentemente é um podcast sobre literatura e assuntos circunvizinhos, com espaço para exceções, a saber os 2 episódios que eu dediquei a Oliver Sacks, mais propriamente o documentário poderia falar de 2 ou 3 livros que li recentemente e que transporto comigo, penso eu. Não Sou um Robô, de Juan Villoro, parece-me um livro excepcional, um dos meus achados do ano. E recentemente li também a biografia Se Eu Quisesse Enlouquecia, dedicada a Herberto Helder, do João Pedro Jorge, se a memória não me falha. De que forma é que eu os posso trazer aqui? Para fazer jus a qualquer uma dessas obras seria uma conversa, seria um podcast longuíssimo, uma entrega absurda para aquilo que eu tenho como público, ainda que eu não use isto como critério. Eventualmente hei de trazer fragmentos, seja do Não Sou um Robô, seja da biografia, ou até de outros livros que eu li recentemente, como O Vício dos Livros, do Afonso Cruz. Aí, de outro ponto de vista. Parece-me um livro mais aguado, livro de entrada de gama, se o vosso interesse é livros sobre livros. Se querem uma coisa mais encorpada que verse sobre esse assunto, vão diretamente a Uma Casa Como Deve Ser, Infinito no Junco, Irene Valerro, ficarão bem servidos. O que é que me fez mudar de rumo? Eventualmente iria falar num desses livros, um fragmento desse livro, ou outro livro qualquer que eu não me recordo agora, só que eu ouvi um podcast de algumas escritoras, uma delas brasileira, aliás, todas elas brasileiras, mas uma delas que eu conheço, a obra, parece-me que é uma das mulheres mais interessantes a fazer humor, e mulher aqui, extravasando para mulher-homem, é das pessoas mais engraçadas que eu conheço a falar sobre sexo. No entanto, todos nós temos ângulos mortos. Estou aqui a pensar se vale a pena nomear. Isso serviu de pretexto para esta reflexão que eu vou fazer de seguida. Mas estava a ouvir 3 escritoras a falar atabalhoadamente ou taralhocamente sobre o caso do Léo Lins e veio-me à memória um termo que eu forjei. Já não vos sei dizer em que podcast, sei dizer-vos pelo menos 3 ocasiões em que o nomeei. Uma no Túnel de Vento, outra no Peixe Fresco, quando estava a falar de política, e algumas vezes no Tortuga de Mentirosos, uma das quais, recordo-me, foi com a FI, fiz a menção a esse conceito que é o parkour intelectual. E foi exatamente isso que eu senti na conversa destas 3 escritoras, uma delas a Tati Bernardi. Fiquei perplexo. Das duas, uma, ou fazia uma react 10 horas sobre aquele episódio, dissecando cada uma dessas frases indo mais fundo e parodiando, ou então optava pelo aprofundamento deste conceito, o parkour intelectual. Decidi pela segunda. O que é o parkour intelectual? Saltamos da ignorância para a arrogância, sem parar na humildade. Mas o que é o parkour intelectual? O parkour intelectual é o desporto favorito da elite opinativa digital. É quando saltas da psicanálise para o marxismo, fazes uma pirueta por Foucault, dás um mortal com Sartre e alunas na astrologia. E chamas a isso pensamento crítico. E tudo isso sem ler um livro de uma ponta à outra. Como funciona? É simples. O parkour intelectual é fácil de reconhecer. A pessoa cita autores que nunca leu, usa termos em catadupa como sistémico, estrutural, ressignificar, em frases que não significam nada. E quando confrontada, responde: é mais complexo do que isso. Claro, tudo é complexo quando não se sabe explicar. Mas quem é o atleta do parkour? O ginasta do vago? O praticante típico de parkour intelectual tem opiniões sobre tudo, entende política internacional porque viu um documentário de 8 minutos e acha que a dúvida é fascismo emocional. É aquela pessoa que começa a falar sobre aquecimento global e termina a gritar sobre a hegemonia cultural, capitalismo afetivo e a ancestralidade do tofu. Isto sem esquecer a apropriação cultural. A informação é proteína, o parkour é só açúcar. O verdadeiro conhecimento exige digestão. Parkour intelectual vive de snacks, frases soltas, reels com música ambiente, quotes do Nietzsche tiradas do Pinterest. É o equivalente mental de correr de tanga por uma biblioteca e gritar: sou profundo, eureka, eureka, descobri.
A academia perdeu o monopólio da estupidez. Antigamente, quem falava difícil era um doutor. Hoje é influencer com um curso de 3 horas em filosofia quântica aplicada à estética. E se tu perguntas o que é que isso quer dizer, a resposta é sempre: é sobre ressignificar o corpo enquanto potência narrativa colonial. Tradução, não sei, mas parece inteligente. O parkour intelectual e o ego. Este parkour não é sobre entender. É sobre vencer discussões com palavras que parecem armas, mas são balões. É sobre parecer mais lido do que o outro, mais desconstruído, mais fluido, mais categórico, mais woke, mais transversal, mais qualquer coisa. É o crossfit da mente oca. Muito barulho, pouco conteúdo, mas olha, só o ego sai tonificado. Um exemplo clássico de parkour intelectual. Segundo Platão, a caverna representa a alienação da consciência, que é basicamente o que o algoritmo faz com a tua libido simbólica. Percebes? Não. Ninguém percebe. Pareceu brilhante. Damos like. Quem questiona é chamado simplista. Tenta dizer, desculpa, mas isso não faz sentido e ouves. Tens que expandir a tua consciência. Estás preso à lógica ocidental cartesiana. A pessoa saltou do argumento para o misticismo em menos de 5 segundos. Um tic-toc. É o recorde olímpico da fuga intelectual. Mas há outra modalidade. O parkour emocional. Não basta saltar entre ideias. Agora também se faz parkour entre sentimentos. A pessoa começa a conversa ofendida, depois está iluminada, depois chora, depois ataca, depois desconstrói outra vez. Tudo numa só story. E a culpa, claro, é do patriarcado. O praticante de parkour intelectual nunca chega a lugar nenhum. Chegar implicaria conclusão, reflexão, compromisso. E ele não quer isso. Ele quer saltar, brilhar, criar uma masterclass lucrativa e ser chamado de mente brilhante nos comentários do TikTok. O parkour intelectual tem uma dieta própria. Digerir não é preciso. Só regurgitar. Quanto mais conceitos tu juntares numa frase, melhor. Mesmo que sejam incompatíveis, mesmo que sejam de áreas diferentes, mesmo que um anule o outro. Exemplo. Isto é muito de interseccionalidade heideggeriana, dentro do colapso do imaginário simbólico capitalista no útero da ancestralidade afro-americana. Traduzindo, olha, eu existo. Valida-me. O termo desconstruído é muito oportunista. O termo desconstruído foi usurpado. Todo o praticante de parkour intelectual diz desconstruído, mas a verdade é estão todos em ruínas. Desconstruído virou status. Uma medalha de participação na maratona da lucidez. É o equivalente social a dizer sou humilde, só com mais bibliografia inventada. A fé no dizer e a descrença na ação. O parkour intelectual adora ideias, desde que nunca tenha que viver com nenhuma delas. Fala em descolonizar o pensamento, mas vai de férias para Londres e tira uma selfie com a rinha empalhada no Museu da Cera. Defende justiça climática, mas não recicla nem memes. É a ideologia 4K, praticada em modo avião. Claro, síndrome da palavra fetiche. No parkour intelectual, palavras não servem para comunicar. Servem para decorar o ego. Algumas delas. Afetividade política, potência do corpo, territórios simbólicos. Tu ouves e pensas, uau, isto deve ser importante. Mas no fundo é como incenso numa sala vazia. Perfuma o nada. O atleta do parkour intelectual adora fingir que duvida de tudo. Será que sabemos mesmo que é saber? E se tudo o que pensamos for só linguagem? Existe verdade objetiva ou só narrativas? Tudo bonito até perguntar se querem café com açúcar ou adoçante. Aí ninguém tem dúvida. Neste caso, duvidar é sexy. Até ser inconveniente. O Twitter, ou outra rede social com o mesmo propósito, é a nova universidade. A academia agora tem 280 caracteres, threads com emojis, citações falsas de filósofos mortos e interpretações que dariam hérnias ao autor original. Nietzsche disse, seja a sua própria vibe. É por isso que o parkour intelectual adora a internet. Ninguém pede fontes. E quando pedem, mandam um link para um artigo do Medium escrito por alguém chamado Desconstruir sem género. Argumentar é agredir, dizem alguns. No parkour intelectual, questionar uma ideia é igual a invalidar uma existência. Desculpa, mas isso não faz sentido. Estás a fazer gaslighting à minha construção emocional do mundo. Pois, claro, qualquer discordância é microviolência. Tu não dialogas, tu agrides com vocábulos. Traduzindo, tu pensaste diferente e isso fere o feed da pessoa. Depois há um currículo invisível. Os parkouristas intelectuais nunca dizem o que estudaram, porque na verdade estudaram pouco. Compensam com uma técnica ninja, dizer nomes de autores em ordem aleatória como se fossem Pokémons. Eu trabalho muito com Deleuze, Spinoza, Bell Hooks e às vezes Caetano Veloso. Caetano Veloso, isso já não é academia. Caetano Veloso, depois do que ele fez, sejamos um nadinha sérios. A Bíblia do parkour. O novo livro sagrado da era do pseudo-saber é a thread explicativa.
Entenda a Palestina em 12 tweets, o que é o capitalismo tardio, com memes da Barbie, como a psicanálise explica a tua ressaca. Segue o fio. Uma pessoa normal lê aquilo, faz repost e pronto. Virou mestre em geopolítica, economia, Freud e metabolismo. Parece que ler um livro de verdade é opressão. Quando tudo é simbólico, nada é real. O parkour intelectual adora ressignificar. E isto é um tiro no pé naquilo que mais adoram. A literalidade. Tudo é literal a menos que o literal não lhes sirva. Aí tudo se torna metáfora, nada é direto, tudo é sobre. Isto não é só uma cadeira, é um dispositivo de dominação colonial. A água engarrafada é a privatização simbólica da fluidez. Meu irmão, às vezes uma garrafa é só uma garrafa. E esse discurso está a fazer-me sede. Dificilmente me impelirá à revolução. No parkour intelectual, a frase "li um artigo, é o novo, fui a Paris e percebi a vida". Não interessa se o artigo é oriundo de um blog obscuro chamado Psicopoesia Holística do João Maria. Se alguém escreveu e tu leste o título, já tens diploma emocional na área. Li um artigo que mostra como a roupa preta é uma herança do luto ocidental e um reflexo do niilismo afetivo capitalista. Amigo, tens frio. Estilo duvidoso. A mitologia do eu sou muito do sentir. Eu sou muito de sentir as coisas. O parkourista adora dizer que é muito do sentir, mas não é sentir com empatia. É sentir como quem quer imunidade argumentativa. Não sei explicar racionalmente, dizem, mas sinto que esse conceito é colonial. Sentes e sentes bem. É a chantagem emocional do pseudo-intelectual. Se tu discordas do que eu sinto, estás a negar a minha existência. Nestas leads, há uma técnica de defesa infalível. A autorreferência circular. Essa crítica à minha ideia só prova o ponto da minha ideia. É um campo de força argumentativo. Tu bates com lógica e ele responde com uma pirueta verbal que transforma o erro em evidência. É o UFC do pensamento. Perder é vencer, desde que eu tenha dito primeiro. O uso inflacionado de alguns advérbios de modo. Nada num discurso de parkour é simples, mas ele começa sempre com simplesmente. Como se a verdade do mundo chegasse só à cabecinha destes iluminados. A psique é simplesmente um reflexo do desejo reprimido colonial que, por sua vez, ressignifica o tempo como forma de controle bioafetivo. Simplesmente, cala-te, pá. A sagrada tríade. Problematizar, ressignificar e desconstruir. As 3 palavras mágicas do parkourista intelectual, usadas como feitiços de defesa mágica. Vamos problematizar isso. Tradução, não tem contra-argumento. Então vou fazer com que isso pareça ofensivo. Precisamos ressignificar isso. Tradução, quer parecer profundo, mas não sei exatamente o que estou a dizer. Tens que te desconstruir. Tradução, cala-te. Eu quero ter razão. Há um ponto que importa abordar. A falta de vergonha na gestão de contradições. O atleta destas leads pode, na mesma frase, criticar o consumo de massa e fazer um unboxing de produtos conscientes. Atacar o colonialismo enquanto usa Apple, compra na Amazon e lê Foucault como se fosse um oráculo. Fala de coletividade e de comunismo, mas bloqueia toda a gente que discorda. E o pior, não vê contradição alguma. No parkour, coerência é para sedentários. O profundo, entre aspas, é um buraco sem fundo. Neste desporto de tantãs, a profundidade não tem fim. Não tem direção. A ideia é parecer cada vez mais complexa, até que ninguém consiga acompanhar. E aí tu ganhas por exaustão. É tipo jogar xadrez com um pombo. Tu não jogas bem, mas cagas copiosamente no tabuleiro com tanta confiança que ninguém quer continuar a partida. A necessidade da perífrase e do eufemismo. Nunca digas solidão. Diz processo de escuta silenciosa do eu marginalizado. Nunca digas gostar de alguém. Diz interesse afetivo em corpos que tensionam o meu desejo heteronormativo. É tudo batizado com nomes tão longos que tu esqueces o que sentias. Porra! Isso só nos faz bem. A crítica construtiva é um crime de guerra. No mundo do parkour intelectual, fazer uma crítica construtiva é visto como invasão epistémica, colonialismo afetivo. Ninguém quer ser corrigido. Todos querem ser curados. Por aplausos. O parkourista não responde, redireciona. Tenta perguntar algo objetivo. O que é que queres dizer com colonialismo do afeto? E ouves. A tua necessidade de resposta revela a lógica ocidental cartesiana da resolução. Desculpa, eu achei que estávamos a ter uma conversa. Mas afinal estás só a catapultar palavras ao acaso como se fosse um treinador de Pokémons após a 10ª cerveja. Esta operação não termina nada. Terminar é ser conclusivo e conclusivo é fechado. E fechado é violento e violento é colonial. O discurso precisa estar sempre em abertura, fluxo, traduzindo. Tu falas durante 30 minutos e no fim ninguém percebeu o que disseste. Toda a gente aplaude com medo de parecer burra. Se me ouviste até aqui e pensaste, porra, mas há muita coisa válida no parkour intelectual. Claro que há.
O problema é que ele quer parecer revolucionário, sem risco. Quer parecer erudito, sem estudo. Quer parecer livre, sem responsabilidade. É um espetáculo de malabarismo retórico com os olhos fechados. Bonito de ver, mas que não constrói ponto nenhuma. Só nos deixa pendurados no vazio. Tipo enforcados vanguardistas. Até ao próximo Império das Aspas. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever.